Bom dia, pessoal. Todos me ouvem bem? Jonathan, bom dia, Jonathan. Olha, eu estou com o chat aberto aqui. Então, primeiro, bom dia, né? Então, hoje nós estamos na nossa terceira reunião do Gestball, né? Nosso grupo de estudos, que visa realmente promover essa interação entre o Banco de Olhos, a SET, as OPOS, as CIDOTs, das instituições que são referência aqui, né, para nós, enquanto doação, e promover realmente uma interação com vocês, levar algum pouco de conteúdo, também ouvir um pouco sobre as dificuldades que vocês estão enfrentando aí. Então, o nosso primeiro objetivo é isso. Dar boas-vindas aos participantes de hoje. Nós ficamos muito contentes, né? Nossa proposta, com certeza, é trazer esse momento como um momento também de reflexão sobre as dificuldades que vocês têm. Então, fiquem à vontade em perguntar, em questionar. Caso vocês tenham dúvida, não só sobre o assunto que a gente está trazendo hoje, mas sobre qualquer outro problema ou qualquer outra dúvida que vocês tenham e que a gente possa responder. E se a gente não puder, a gente procura também respostas em outras fontes. Então, hoje nós vamos discutir sobre a nossa aula que a gente postou no Moodle sobre coleta de sangue, né, que o enfermeiro Carlos que ministrou. E nós vamos retomar um pouquinho alguns aspectos principais da aula e abrir para as dúvidas que vocês encontram, que vocês tiveram no dia a dia e também assistindo ao material que a gente disponibilizou no Moodle. Se alguém tiver alguma dúvida sobre acesso à plataforma também, fiquem à vontade também, a gente pode orientar sobre isso, alguma dificuldade que vocês tenham, que a gente tenta resolver aqui com a nossa TI, tá certo? Vamos ver vocês. Quem aparece aqui? Bom dia, Carita. Então, tá ok, né? O áudio tá ok, o pessoal tá respondendo aqui. Se alguém quer trazer alguma coisa, fazer algum comentário, uma dificuldade que tenham encontrado na plataforma também sobre a aula. Conversa com a gente, gente. A gente quer interação com vocês. A gente gosta de ver a carinha de vocês. Quem puder abrir a câmera aí, dar um oi, para a gente fazer o nosso primeiro contato. Bom dia, Davi. Ai, que bacana. Pessoal da Cidade do Evangélico, estão aí em dupla. Ah, eu preciso cadastrar esse moço também, né? Eu conheço ele, tudo bem? Me manda, por favor. Mari. Bom dia. Bom Seja dia. bem-vindo. Seja Muito bem-vindo, obrigado. Charles. Seja bem-vindo, Davi. Quem não tem acesso, pessoal, à plataforma ainda, eu vou mandar, um link de cadastro. Então, se alguém da instituição de vocês ou que ainda está tendo dificuldade para entrar, eu vou mandar o link hoje de novo, me responde que eu vou ver com a TI se está tendo algum problema, ou a gente cadastra novos participantes mesmo. Tá certo? Vocês conseguiram entrar? Estão tendo alguma dificuldade? Estão conseguindo. Ai, que bom. Então, a gente vai abrir agora para o enfermeiro Carlos, é o nosso coordenador aqui do Banco de Óleo, e ele vai falar um pouquinho sobre a nossa aula que foi disponibilizada sobre a coleta de sangue, tá certo? Qualquer dúvida, pergunta, comentário, coloca ali no chat que a gente abre a palavra para vocês, tá bom? Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela participação. Pessoas que nós estamos
identificando aqui o David, pessoal do Hospital Evangélico, São Rafael, a Manu, da Opus de Londrina, São Maritano, Bom Samaritano em Maringá, Santa Casa de Paranavaí, e outros que estão se conectando agora. Então, assim, para dar continuidade aos encontros do grupo de estudos do Banco de Olhos, hoje nós abrimos para discussão sobre a aula de coleta de exames para sorologia de globo ocular. Então, nós temos que sempre lembrar que todas as fases do processo de doação são importantes. Desde o processo de seleção, seja ele feito pelo hospital, tirando dúvida com o banco de olhos ou não, a partir do momento que esse paciente se encontra elegível para entrevista, e vai para a entrevista, se a família não tiver nenhuma informação contraditória, o processo segue, mas nós aqui do banco sempre orientamos que a partir do momento do óbito, você já pode realizar a coleta de sangue. Coleta de sangue, porque nós sabemos que isso pode ter interferências com o passar do tempo. Lembrando que esse paciente, então, se já estiver em óbito, então o paciente está num processo, todo o organismo está num processo de degeneração. Nós queríamos saber se vocês estão enxergando a apresentação. Terceira reunião do Gestball. Está sendo projetado. Alguém pode falar que está? Manu falou que ok, Lorena ok, David ok. Tá bom. Então, sempre lembrar que toda e qualquer fase, ela é extremamente importante. Porque, às vezes, vamos dizer assim, numa situação teórica, que o processo de doação tivesse 10 fases. Mas se uma fase dela se quebrar e ela não respeitar a legislação, isso pode comprometer se o tecido vai ser liberado ou não, lá no final. Como já foi falado na primeira, na segunda aula. E tem algumas situações que são obrigatórias. E toda vez eu falo para a equipe aqui do Banco de Olhos, falo para o pessoal, tudo que envolve material biológico é mais grave. Ou seja, o globo ocular ou o sangue. Documentação, eu vou precisar de qualquer maneira. Mas a documentação eu posso, de repente, depois fazer uma alteração, uma complementação. Mas tudo que envolve o biológico é extremamente de risco, é grave. Então, vou dar um exemplo fácil, tranquilo. Se você não identificar um frasco de globo, chegar no banco de olhos com o nome do paciente, não tem como eu prosseguir. Então, perante a legislação, não tem como eu prosseguir esse processo. Só um exemplo. E como hoje o tema é sobre a triagem sorológica, só para reforçar. Aí vocês, durante o momento que a gente tiver aqui, vocês podem estar falando também, tá? Lembrando que para a Globo a gente tem que avaliar HIV 1 e 2, o HTLV, a hepatite B e C. O pessoal aí que participa do processo de morte cefálica, observa que a sorologia de morte cefálica é mais complexa, porque ela está pensando em quê? Está avaliando outras situações, né? Então tem que avaliar chagas, avaliar sífilis, toxoplasmose, porque são vários, não é só um tecido, não é só o globo ocular. Ela tem que avaliar se o paciente vai ser viável futuramente para um tipo de órgão ou não, mas para a sorologia para globo é essa aí. Então nós temos que avaliar HIV 1 e 2, HTLV, hepatite B e C. Pessoal, quem está na... Estou vendo aí que está na... A Gisele está assistindo, de Rolândia. Luciana. Quem mais? A Rita, Rosane, a Viviane, Santa Rita. Muito bom dia. Quem mais? Luísa, o Jonathan de Apucarana, Letícia, o Charles, David. Renata Kawaka, do Ompar, sempre presente, muito obrigado. Gostaríamos que vocês, na última reunião, o pessoal participou bastante, que vocês participem. Porque como a Mariana falou, isso aqui, nós somos um grupo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar.
Senão eu vou estar só relembrando o que já foi apresentado. Então, se eu estiver falando e vocês quiserem interromper, pode interromper. Então, nós temos que garantir a qualidade dessa coleta de sangue. Então, como eu falei, se o paciente foi a óbito, vocês já podem fazer a coleta e já preparar o pedido, sempre lembrando que no pedido eu tenho que ter todos os dados que ela pede, esse é um pedido padronizado pela OPO Londrina e também a OPO Maringá segue o mesmo padrão, e tem um dado lá que é extremamente importante e obrigatório, que é o número do Cartão Nacional de Saúde, porque senão o setor de imunologia do HU não consegue liberar esse laudo. Então, quem já faz já sabe, quem não faz tem que se atentar a isso. E quem já faz, por favor, ajude a treinar e a replicar isso, reforçar com as suas equipes, porque de vez em quando, eventualmente, aparece algum pedido que não tem o número do Cartão Nacional de Saúde. Então, pedido. O volume de sangue é extremamente importante. Sempre você vai ter no frasco, o frasco geralmente você vai colher o roxo, o amarelo, o vermelho, vai estar escrito lá 4 ml, né, ou 3 ml e meio, você vai preencher o frasco conforme a padronização do seu hospital. Uma coisa que eu estava discutindo esses dias com a equipe e o grupo de estudos, é que assim, nós estamos aqui hoje apresentando esse grupo de estudos para as 2 macro-regiões. Então, são 45 hospitais, mais ou menos, notificantes. Tem hospitais que o laboratório que faz a coleta. Então, o hospital tem que ter uma normativa, ou um POP, né, padrão, procedimento operacional padrão, para que o laboratório faça a coleta adequadamente. Porque se essa amostra chega aqui depois, o laboratório de imunologia, ou mesmo o banco, ele pode já começar a fazer algum questionamento ou perguntar. Eu vou dar um exemplo clássico, acontece praticamente toda semana no laboratório de imunologia. Às vezes a amostra chega e o médico, o bioquímico, desculpa, ele vai avaliar a amostra, acha que a amostra, após a centrifugação, ela está estranha. E aí ele questiona a gente se o paciente passou pelo cálculo de hemodiluição, ele foi aprovado. Então, quem já preenche cálculo de hemodiluição, fiquem atentos a isso. Fazer o cálculo de hemodiluição mais fidedigno possível. Porque lá você vai marcar 2x e no final você vai falar que a amostra está aceita ou não. E, lembrando bem, não é o banco de olhos que faz o exame. Nós encaminhamos para a imunologia, nós levamos até outro setor. Então, eles podem questionar o aspecto desse sangue. Isso, nós temos que responder. Se nós tivermos isso em documento, nós vamos falar, ó, aqui o cálculo de hemodiluição, o hospital assinou que passou. Mas ele pode questionar, falar, olha, essa amostra eu não consigo fazer o exame. Então, daí nós vamos entrar em contato com vocês, porque apesar do sangue ser um material crítico, biológico, é o tipo de material que às vezes o hospital tem uma amostra prévia. O globo ocular não. Não tem como você captar 2 globos 2 vezes, né? O globo ocular não vai ter como. O sangue, às vezes. Então, toma cuidado com essa questão. Quando faz a coleta, se você pegar os POPs que nós temos por aí, que são os POPs de referência a nível nacional, você vai ver que a primeira coisa que você tem que fazer para colher o sangue é identificar o frasco sem o sangue, porque depois você não esquece. Se você identificar o frasco primeiro, já está garantido, porque às vezes nós recebemos amostra de sangue sem identificação. Então, identifica o frasco, geralmente os hospitais têm etiqueta, coloca etiqueta, e aí você vai fazer a coleta. Então, estou falando agora sobre o aspecto e a questão da identificação. Então, a identificação do tubo, certo? Lembrar sempre que o laboratório de... Pode passar o próximo. O laboratório de imunologia, ele trabalha com profissionais, eles podem questionar, mesmo você assinando que o seu cálculo de hemodiluição passou, ele pode questionar. E aí nós vamos pedir para vocês, olha, eles estão pedindo uma amostra, outra amostra, você tem, quanto tempo o paciente está internado, tem como, aí o hospital tem que enviar.
Certo? Tem casos, pessoal, isso é uma questão clínica, quem acompanha paciente grave há muito tempo sabe disso, que você faz a coleta correta, você faz o cálculo de hemodiluição, passa no cálculo de hemodiluição, só que o aspecto é ruim. Então, muitas vezes, não depende da gente, de quem colheu, nem do farmacêutico, do bioquímico que vai fazer o exame, pode ser do paciente. O paciente pode estar com um quadro muito estranho. E aí, é o bioquímico do laboratório que vai decidir. E, pessoal, quando eles falam, nós não vamos aceitar essa amostra, se não tiver outra amostra prévia, a doação vai parar. Não vai ser feito o processamento do globo, certo? Porque aí tem que ver quais são as causas. Se foi a questão se está hemodiluído, tudo mais, que a gente vai mostrar mais para frente. Pessoal, agora eu vi que tem mais pessoas que apareceram aí. Pessoal do HU de Maringá, eu não conheço todo mundo pelo nome, mas alguns eu sei. O pessoal do HU de Maringá está presente. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Mesmo que não tenha assistido a aula, não tem problema, porque quem não entrou ainda, é só entrar em contato com a Mariana, que você vai participar do grupo. Lembrando bastante, pessoal, uma coisa muito importante, né, Mariana? Você pode também, quem terminar esse grupo de estudos, ao final vai receber um certificado pela UEL, que conclui todos os passos, assistir todas as aulas, preencher todos os relatórios, os questionários, vocês vão receber um certificado pela UEL. Quem não fez nenhuma aula ainda, não tem problema, ele vai lá, assiste a primeira. Nós estamos na terceira, né, Mariana? Nós estamos na terceira aula, nós já temos a segunda e terceira aula já preparadas aí. Então, lembrando disso. Charles, alguma pergunta? Jonathan? Manu? Ô, Charles, você pode contribuir, porque você é parceiro em Biporã aí, ó. Bom dia, tudo bem, Carlos? Não, tudo Fala bem um até pouco agora. aí, homem. Tranquilo? Tá me ouvindo você bem acha aí? Bom dia. Bom dia. O que você está achando desse grupo de estudo, tá bom? Maravilhoso. É muito importante, a gente está... Tem o pessoal aqui do meu lado também, a gente está acompanhando. É de fundamental importância, né, para o processo e também para o desenvolvimento da proposta, viu? Parabéns pelo grupo, pela iniciativa. Certo. Mais alguém quer falar? A Carita? Ok, então, daqui a pouco eu cutuco mais alguém aí. Carlos, Pode falar. É Rosane aqui do HU de Maringá. Não, Não, assim, é Maringá. uma sugestão do que a gente tem feito no HU. Eu tô sem câmera, tá? Tranquilo. A gente recebe, às vezes, pacientes muito graves, né? Que dão entrada em sala de emergência. E às vezes já vai ou para o centro cirúrgico, para uma cirurgia de grande porte. Então, o que a gente tem feito para evitar esse risco de hemodiluição, né? Quando coleta-se a amostra para transfusão, a gente pede para coletar uma amostra de reserva, né? Sempre tem uma amostra também no hemocentro, né? O hemocentro sempre coleta e fica, às vezes, com essa amostra inicial, né? Lógico, a gente sabe que depois de 48 horas essa amostra não for utilizada, né? Esse paciente não vira uma parada, mas os casos extremamente graves, com choque grau 4, que o paciente venha a receber grande quantidade de sangue, uma das coisas que a gente tem feito é isso, né? De uma coleta, quando coleta para transfusão, coletar o sangue prévio antes da transfusão. Se o paciente faz uma parada nas próximas horas, a gente não corre o risco de perder um potencial doador. Lógico, esse sangue só vai ser utilizado quando, né, entrevistada a família, mas é uma forma de não se perder essa amostra, né? Com certeza. Os hospitais que têm acesso a banco de sangue ou hemocentro, toda vez que vai fazer transfusão, eles têm que colher essa amostra prévia mesmo, Rosane. Então, já aconteceu casos de a gente acionar, eu posso citar aqui o HU, aqui onde eu trabalho, posso falar também do Providência, onde o Jonathan é o coordenador da CIDOT,
É extremamente importante. Então, o que a Rosane falou é bom para todo mundo que tem acesso a banco de sangue e Hemocentro, lembrar que lá no Hemocentro vai ter uma amostra prévia. E aí tem que negociar, ó, o paciente que parou, foi a óbito, eu preciso de uma parcela, tal. Renata, pode falar. Qual hospital, Renata? Sou Santa Casa de Maringá. Ótimo, pode falar. É isso também que eu ia concluir, né, que a Rosane falou. E aqui também na Santa Casa a gente tem um protocolo, estabeleceu junto ao pronto-socorro também. Nesses pacientes graves, né, que a gente vê que pela gravidade do quadro tem alto risco de evoluir a óbito aí nas próximas horas, né, ou nos próximos dias. E para a gente também, né, evitar a perca de um potencial doador por causa da hemodiluição, a gente também tem como protocolo, já no pronto-socorro, quando vai coletar exames laboratoriais ali, coleta de material, amostra para sangue, a gente também já deixa amostras separadas ali no laboratório, e caso nas próximas 48 horas evoluir a óbito, a gente já tem a amostra também separadinha dentro do laboratório, evitando uma possível causa de perder um potencial doador pela hemodiluição. Também já é um protocolo estabelecido aqui em pronto-socorro. Ótimo, obrigado pela participação. Ô, pessoal, uma coisa que eu quero falar sobre o tempo que eu estou trabalhando com isso, doação, é assim, se você vê que o teu paciente não é morte cefálica, tá? O paciente está muito grave, você vê que ele vai parar, não é proibido você vai colher sangue dele, colhe o sangue. Porque você não vai, se você não tem certeza que tem um laboratório, porque o laboratório ele não vai, o laboratório clínico, de análise clínica, geralmente ele não pode segurar a amostra muito tempo. O Hemocentro, banco de sangue, sim. Tem hemocentros que seguram até uma semana, mas mais que isso não podem segurar. Porque ele tem a rotatividade, não tem espaço. Mas assim, se você com um paciente também está muito grave, nada impede, você não está fazendo nada, né, contra a lei. Eu já teve hospitais aqui que já ligaram para a gente e para mim eu falei, olha, se você acha que não vai ter, o paciente não tem nem pressão mais, está com droga vasoativa, você pode colher com a dor de dificuldade depois vai ser muito maior. Muito bom a participação, hein, pessoal? Mais alguém? O Maringá tá, a HU de Maringá tá participando aí. Eu sei que tem uma pessoa do HU de Maringá, que não teve contato com ela, a Hortência, quiser falar alguma coisa, tem participado, tem ligado para a gente no processo de seleção muitas vezes. O William, da UEPCAM, né, Jaqueline? Quiser falar, dividir experiências. Enquanto o pessoal pensa aí, pode falar. Ângela, pode falar. Bom dia. Eu que o digo, por causa que uma vez eu lembro que entrou um paciente e eu tive que fazer às pressas aquele cálculo de hemodiluição. Nossa, mas é muito difícil. E teve um outro também que na última hora teve que coletar sangue também, não dava quase, porque o sangue já estava praticamente meio, né, estava muito diluído, né, que foi colher na região inguinal, bem profundo, mas é difícil, hein? Realmente, se tiver como coletar antes, é bem melhor. Coletar antes é assim, se você tiver certeza, tá? Mas pode coletar. Sim, sim. Eu tô falando assim, até que nem né, a enfermeira anterior comentou, a pessoa comentou, né, que já colhe no pronto-socorro. Isso ajuda muito a gente, né? Porque eu trabalho no centro cirúrgico. No centro cirúrgico, às vezes, no meio da correria ali, vai na última hora coletar, é difícil. O paciente já está em choque, né? Sim. Pessoal, uma coisa importante, podem ir falando, eu vou só complementar algumas coisas técnicas aqui, que toda e qualquer amostra que chegar aqui no Banco de Óleo de Londrina, ele vai ser adequado ao kit de diagnóstico empregado pelo laboratório. Então, hoje, eles estão usando um kit X. Esse kit, ele pode mudar daqui a alguns anos, por questão de licitação. Normalmente, não se muda muito a nossa rotina de coleta, mas pode ter uma orientação nova. Então, fica bem claro, porque às vezes o pessoal acha assim, porque todo o sangue que vai para o banco de óleos ou para o HU, é o banco de óleos que faz o exame, né? É o setor. Então, tem um profissional lá, a Manu está aqui, está assistindo e sabe muito bem disso, por causa dos protocolos de morte cefálica, então tem muito a ver com o kit.
o kit. Nós temos estudado muito o que o kit fala sobre a questão do sangue, quanto tempo pode colher ou não. E uma coisa que eu já adiantei antes, né, em uma amostra inadequada, ela pode invalidar o processo. Se eu não tiver outra, eu não posso, porque, tipo assim, se eu tenho uma amostra inadequada, eu falo, vamos, faz aí, doutor. E aí, se der um falso positivo, ele pode ter um HIV, ele pode ter uma hepatite, eu vou colocar em risco o meu receptor. E quando se fala em tecidos, eu sempre tenho que pensar e diminuir o risco. Então, aqui tem alguns exemplos no slide que vocês estão vendo aí. O maior problema que nós temos é que realmente é hemólise. Quando a amostra vem inadequada, a amostra hemodiluída, coagulada. Por isso que a amostra ela tem que vir adequada, tem que ter menos precipitação, não pode, durante o transporte, ela tem que não sofrer ações mecânicas, né? Ela pode estar coagulada, ela pode ter um tipo de coagulante inadequado. Então, a gente tem que sempre estar com cuidado com isso. Depois a gente vai mostrar a foto, né? Mas é só para adiantar. Vou botar mais um. Então, vamos imaginar que o meu paciente morreu de parada cardíaca, que aqui no banco de olhos é o mais comum. Uma coisa que vocês podem fazer, eu tenho certeza que alguns já fazem aqui, se ele tiver um catéter venoso central, em subclávia, ou em outro local que a ponta do catéter esteja no átrio, o que vocês podem fazer é orientar a equipe para não retirar esse catéter. Vai preparando, olha, vai lá e colhe o sangue, só você tem que desprezar 10 ml, porque esse 10 ml é o que está no catéter e mais um pouco para garantir, porque nesse catéter pode ter medicação, entendeu? Pode ter antibiótico, pode influenciar lá no teste. Então, com o catéter fica muito mais fácil. Quem já fez isso sabe disso. Às vezes, na correria, o pessoal vai lá, vai preparando o corpo para já liberar o leito e tira o catéter. Então, lembra disso. O paciente que tiver com catéter central, você consegue, ali tem uma foto no catéter 5 French, você despreza 10 ml e faz a coleta, fica tudo mais fácil. A ponta do catéter, teoricamente, está dentro do átrio, que é um local extremamente muito bom. Por quê? O átrio não é um vaso sanguíneo, ele é uma câmara. Então, para ele ter uma coagulação, vai demorar muito. Ó, é o tamanho, né? A gente sabe que o coração é o tamanho da nossa mão. Então, divide isso aqui em 4. É 1/4 do nosso punho. Então, isso não é um vaso sanguíneo. Um vaso sanguíneo vai dar no máximo 2 centímetros, né? Seria a veia cava superior. Então, se o paciente tiver com catéter venoso central, seja na subclávia, inguinal, colhe do catéter. Mas lembrar que tem que desprezar antes. Boa parte dos hospitais notificantes aqui, eles trabalham com paciente grave, seja na UTI, seja no pronto-socorro. Boa parte deles estão com catéter. Então, é uma coisa extremamente... Relembrar, muitos já sabem, mas é bom sempre relembrar. Você tem ali um artifício que pode te ajudar, e às vezes a gente acaba esquecendo, né, pela correria do dia a dia e tudo mais, né? Mais alguém novo na área aí? Ah, bom, Carlos. E aí, se não tiver o catéter venoso central, o que eu vou fazer? Aí nós vamos ter que começar pela anatomia normal. Né? Digamos que o nosso paciente acabou de parar. Se o paciente acabou de parar, então acabou de ter o quê? Acabou de ter pressão arterial. Então você pode começar a tentar fazer a coleta normal. Já adianto que vai ter dificuldade na normal, mas você pode tentar na fossa anticubital, que é a veia mais palpável. Visível você não vai ter mais nada, não vai ter mais nada, mas você tem palpável, porque para você posicionar uma veia, tem que ser visível ou palpável. Ainda talvez palpável, senão você vai para a anatomia. Então você pode começar, como o slide está mostrando, pela cefálica e basílica, que é a fossa anticubital. Lá não dá. Lá, como a colega falou aqui, foi a Ângela, já secou, não tem mais nada. Aí uma outra opção seria a veia jugular externa, depois a subclávia, são vasos mais calibrosos. Lembrando que o paciente já morreu, você não vai matar ele 2 vezes. Então, assim,
você pode usar uma agulha de calibre, o maior calibre possível. Normalmente, a nossa prática que fala do catéter periférico curto, o famoso abocate, número 14 ou 16, você vai usar agulha. Se você usar, às vezes, o catéter é plástico. Com a pressão, ele vai fechar. Você pode tentar com o catéter. O catéter é plástico. Você pode usar agulha. O paciente não vai sentir dor, ele está em óbito. Então, jugular externa, subclávia. Em casos excepcionais, pessoal, pode ser realizada a coleta por um profissional experiente, já tenha feito isso, na câmara cardíaca. Já tirei o catéter, eu posso funcionar na câmara cardíaca ou na veia femoral. A câmara cardíaca, você vai ter uma foto aqui depois, é assim, como eu já adiantei, o espaço cardíaco do ventrículo, ele é muito espaçoso. Então, ali vai ser um dos últimos locais que vai coagular. A veia está coagulando tudo. Porque a partir do momento que o coração para, o organismo entra num processo de hemólise e de coagulação. Um paciente que, teoricamente, tem 6 litros de sangue, ele já, nas primeiras horas, já foi. Exceto, bem lembrado por mim mesmo, aqueles pacientes que receberam anticoagulante, fibrinolítico. Esses aí vai demorar mais. Exemplo, pacientes infartados, morreram de angina, ou um processo que acabou fechando todos os vasos. Uma situação clínica normal, você começa a colher, então, pela fossa antecubital, você vai pela jugular externa, direita ou esquerda, pode ser colhida subclávia. Aí alguém fala assim, mas eu nunca colhi. Alguém já colheu. A gente muitas vezes aprende com o médico, porque você tem material no hospital. Você tem abocate 14 ou 16 e você tem seringa. Aí você tem que só acompanhar a primeira vez, porque muitas vezes você deixa de ter um potencial doador, porque se você realmente não tiver a sorologia, não tem como prosseguir. São 3 coisas que são obrigatórias, né? Tem que ter a triagem sorológica, física, social e laboratorial. Não tem como. Então, a câmara cardíaca e a femoral, aí tem que ser uma pessoa mais experiente, que já tenha feito a coleta, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 6, mas aí você acompanha alguém que já fez, alguém do grupo que já colheu intracardíaca, eu tenho certeza que sim, mas uma eu tenho certeza, mas não vou falar não, deixa ela falar. Pode falar. Não tem problema. Eu vi agora há pouco alguém abrir aqui a câmera. Eu queria agradecer também o pessoal da OPO Maringá. Eu vi, acho que é a Cris. Obrigado pela participação, OPO Londrina e OPO Maringá e todos os acidotes presentes. Aqui é só uma... A Gisele Catiane diz que já coletou. Então, assim, ô Gisele, ensina mais uma pessoa. A próxima vez você vai ensinar outra pessoa. E nós aqui nós temos que fazer um processo de ser multiplicadores. Vai ensinando. Gisele, você conseguiu concluir a coleta? Tem problema, pode digitar. Você conseguiu concluir a coleta? Pode digitar. Você digita e eu falo aqui para o grupo. Então, enquanto a Gisele digita, aqui é só uma foto. Veia jugular externa, parte de fora, e a jugular interna. E embaixo, a veia subclávia. Eu aprendi com um colega meu, que eu não posso falar o nome dele, mas também com o médico, quando a gente vai fazer a coleta subclávia, eu vou sempre, a minha referência vai ser clavícula. Então, eu vou fazer a coleta abaixo da clavícula. Eu vou entrar raspando pelo osso da clavícula, que a veia subclávia vai estar ali. Ah, mas se eu perfurar? Se você perfurar, o cara não, como eu falei, não vai ter uma complicação maior. Você vai tentar colher sangue. Então, aqui só para você... Alex Doel coletou no PS, parabéns.
Ó, a Gisele usou o catéter 14, em quarto espaço intercostal, bem tranquilo, gente. Depois nós vamos mostrar a foto aqui que a Mariana fez aqui. Parece uma coisa muito do outro mundo, mas não é. E a Manu tá aqui, o pessoal da OPA Maringá. Então, assim, quando a gente fica feliz, pessoal, você não está fazendo nada fora da lei, porque o assunto é sangue, é coleta. Ah, não tem amostra. Mas se não tem amostra, não tem amostra prévia. Ah, alguém tentou, não conseguiu. Mas às vezes a gente pode ir a mais. Porque aqui eu posso forçar um pouquinho esse grupo hoje, assim, que o objetivo de um banco de olhos é fornecer córneas com qualidade. Então, às vezes, um paciente nosso que vai para a lista de espera. Então, se no mês eu tenho 32 doações, esse um pode ser o 33. Então, quem já sabe, ensina alguém que já sabe. Pode falar, Manu. O não tentar nada, né, que é o errado, né? Você tem que tentar coletar de alguma forma, né? É, porque tem meios para isso. Sim. E você não vai estar fazendo nada ilegal, né? Porque ele já está em óbito. Então, assim, quem já fez, gente, coletou, porque é muito mais fácil você colher na intracardíaca do que na femoral, sinceramente. Porque eu vou mostrar por quê. A Carol tá aí? Carol da HU tá no grupo. Carol já colheu comigo, o Alex já colheu, o Alex é do HU. A Gisele já colheu, mais pessoas colheram, mas não tem problema. Aqui, pessoal, nós fizemos, esse slide está no curso, está na aula, mas é só para vocês entenderem. A coleta intracardíaca deve ser realizada por profissional experiente. Se você nunca fez, você vai e faz com alguém, que você vai começar a ter a experiência. Você vai utilizar uma agulha que atinge a câmara cardíaca esquerda, ventrículo. O orientado é 10 centímetros em adultos, mas você consegue funcionar com menos centímetros. Mas pode ser a agulha de catéter periférico curto, conhecido como abocate, o 14 gauge, que tem 5,5 centímetros. Veja bem. O abacate 14 que a Gisele utilizou, ele tem 5,5 centímetros e ela conseguiu atingir o ventrículo esquerdo, a câmara cardíaca, e conseguiu coletar. Possivelmente foi o que o Alex conseguiu. O Jonathan, eu sei que ele já colhe também, ele colhe com agulha 40x12, mas toda vez que você pega um catéter, você já, pelo nome, você já vai definir quantos centímetros ele tem. Por que a agulha 40x12 chama 40x12? Ela tem 40 milímetros, ele tem 4 centímetros, mas o Jonathan já conseguiu, com 4 centímetros, atingir o ventrículo esquerdo. Aí todo mundo pode falar para mim e me questionar com razão. Ah, mas depende do paciente, com certeza. O paciente que o Jonathan colheu, teoricamente, era mais magro. Aí se for um paciente com mais de 100 quilos, aí você tem que usar uma agulha mais comprida. Já estamos fazendo uma outra aula aqui só de coleta intracardíaca, né? Mas assim, na intracardíaca dá para colher. A maioria dos hospitais tem o material em mãos, em seringa. Muitas vezes um profissional médico tem uma experiência para colher. Eles fazem muito isso em emergência, né? Pericardite, outras coisas. Laboratório, geralmente quem faz a coleta aprimorada em laboratório, geralmente prefere a femoral. Alguém quer falar? Rosane, pode falar, Rosane. Eu acho assim, das que a gente coleta, a jugular ela é bem acessível pra gente, né? E é uma veia que dá certo, né? Então, geralmente a gente vai em 2 pessoas para ajudar a fazer aquela manobra, né? Para que a veia fique mais visível, e a jugular ela funciona bem. A gente utiliza mais jugular e a femoral. Pensando assim na dificuldade, né, dessa cardíaca, mas ela é uma veia calibrosa, então se for nos primeiros momentos ali, a gente consegue acessar fácil, né? E é uma veia que quem está em urgência e emergência, que geralmente está ali, vai saber coletar, né, com mais facilidade. Rosane, a manobra é baixar a cabeça e levantar os pés? Tedelenburg? A gente faz uma manobra com a mão, né? Você Aperta, né? pressiona, né? Pressiona aqui para cima, acima da clavícula, né?
bem na direção mesmo da jugular, você pressiona com o dedo indicador e médio, ela vai saltar ali, ela salta. Quando você tem alguém para te auxiliar, né? Sozinho você não vai conseguir fazer isso. Mas quando a gente pressiona ali na região do pescoço, bem na direção mesmo da jugular, você vai ver que ela salta e fica bem visível mesmo. Então, isso ajuda bastante na coleta, né? Então, geralmente, por isso que é bom coletar ainda dentro da sala de emergência, né? Se tiver ali, chegou o paciente, aquele paciente que não está com catéter, porque tem muito paciente, o problema nosso é o paciente que chega, às vezes, e você não consegue, ele já faz uma parada em seguida e você não consegue passar o catéter, né? Muito bom a sua participação. Muito boa. Ó, o Jonathan falou que normalmente ele colhe na região inguinal sem problemas. Isso aí, pessoal, é questão de setor. Nós estamos falando de sala de emergência, estamos falando de UTI, o pessoal de UTI tem uma pegada melhor, o pessoal de pronto-socorro tem mais experiência. Então, importante que a Rosane falou, que o Jonathan passou também. Então, ali tem um desenho, pessoal, olha, o primeiro osso que tem lá em cima, não considero como uma costela, começa a contar no segundo. O primeiro lá em cima é a clavícula. Então, o primeiro espaço intercostal, a primeira bolinha preta, o segundo espaço, segunda bolinha preta, a terceira e o quarto. Olha só onde que vai dar essa ponta da agulha, no ventrículo. É a câmara cardíaca, que quando o paciente para, onde vai estar mais cheio de sangue, porque ele parou. O organismo tentou mandar sangue para o corpo, e na hora da parada é onde vai ter mais, vai estar represado ali. Então, entra pelo átrio, agora normalmente nós estamos aqui, entrando pelo átrio, o átrio direito, vai sair no ventrículo esquerdo. Então, quarto espaço intercostal. E aqui só para reforçar, para relembrar a questão da identificação, né? Então, essa resolução aqui de 2023 é o que está sendo utilizada hoje, é o que nós orientamos sobre a identificação. No seu artigo 104, ele fala da identificação mais correta possível. No frasco, eu tenho que ter o nome do paciente, a data de nascimento ou a idade do paciente, porque eu pode ter um paciente com nome parecido com o outro. Então, eu tenho que eliminar o quê? Eu tenho que eliminar o homônimo. Não quer dizer, já vi pacientes com o mesmo nome, com a mesma data de nascimento. Uma vez. O tipo de material importante anotar e data e horário da coleta. Porque tudo isso, o laboratório que faz o sangue, o bioquímico que vai liberar, ele vai analisar por que aquela amostra daquele jeito. Ele sabe. Muitas coisas ele já sabe. Olha, peraí. Essa coleta aqui, o paciente morreu agora às 10 horas, mas essa coleta aqui tudo indica que é de ontem, não tem problema, ele vai fazer. Mas ele sabe, ó, se você marcar horário, ó, é por isso. Então, esses detalhes não é uma coisa que nós estamos criando, é uma resolução. Os laboratórios estão sendo cobrados sobre isso, os laboratórios de análise clínica, o nosso laboratório. Então, como as doações vêm, tanto da OPO Londrina como da Maringá, vêm para o laboratório de imunologia aqui do HU, eles trabalham em cima dessa resolução, que é a 786. Então, ali tem um exemplo, um paciente de nome comum, José da Silva, data de nascimento 15 de agosto de 1984, sangue, a data que foi coletado o sangue. Então, a identificação... Carlos, e todos Oi. os tubos identificados, né? Não é um tubo só identificado, ou então colocar uma etiqueta nos 3 tubos juntos. É frasquinho por frasquinho a identificação, né? Isso mesmo, Porque a Manuel. gente recebe os 3 tubos juntos e uma etiquetona rodeando eles. Assim não pode, né? Nós vamos mostrar aqui de novo, Manuel, algumas coisas que nós já recebemos que são reais. Nós vamos mostrar as fotos, que daí ilustra bem, viu? Vamos ver se é o próximo já, professora. Aqui, quando você faz a coleta, uma coisa que nós orientamos é o procedimento de transferência você acabou de coletar. E aí eu vou vou devolver para vocês. O que esse tubo tem de errado, pessoal? De tudo que eu já falei até agora. Que poderia ser melhor. Se uma pessoa falar, pode ser que ganhe um brinde. Eu falei lá no começo. Ó, o rapaz está com a luva. A identificação, Luciane Cristina Costa. Aguarde seu Pix, você vai receber. Então, assim,
Eu não posso garantir também que não tem identificação, que tem um negócio branco ali, ó, né? Então, assim, se você identifica antes, você já garante a chance de ter um erro muito menor. Então, identifica antes. É o que o laboratório faz. Se você observar laboratórios mais estão trabalhando dentro da legislação, quando ele vai colher um sangue de você lá no laboratório, já vai identificado. Senão, pode ter um equívoco. Então, aqui, ele mostra que depois que você colher, o tubo já está identificado certinho, você fazer essa homogeneização. Tá? Não é para ficar fazendo isso aqui, ó, girar. Tá? Então, algumas aulas eu falo, lembra do Neymar, o Neymar caía muito em campo, então ele levantava e caía, tombamento, levantava e caía. Ó. Então, fazer isso aqui 5 vezes, ó, 5 a 10 vezes, para homogeneizar o material. Mas por que isso aí? Onde você inventou isso? Onde você tirou? É para evitar a hemólise da amostra. Aqui, pessoal, como que pode ser a sorologia? Então, a sorologia, em PCR, olhando no canto superior esquerdo, nós sempre solicitamos, na nossa região aqui da Oplonder, 3 tubos roxos, mas também pode ser 3 tubos da cor amarela ou 3 tubos da cor vermelha. Essas 3 opções para PCR, a imunologia do Hospital Universitário vai aceitar. Inclusive, se vir um roxo misturado com amarelo e com vermelho, é sangue. E os 3 são aceitáveis. Então, pode vir aí uma aquarela aí, vir um roxo, um amarelo, desde que esteja identificado, eles vão aceitar. E na região de Maringá, o pessoal usa praticamente parecido, mas o laboratório é que ele aceita. Então, tanto em EDTA, que é o roxo, quanto tubo amarelo, né? Aqui está mas é muito pequenininho, está mais fácil ver lá na tela. Né? Então, o roxo, amarelo ou vermelho. Em ME, está escrito aí, se eu tiver errado, a OPO me corrija, em ME, 5 tubos roxo, EDTA, na região da OPO Londrina, ou na região da OPO Maringá, 2 tubos para sorologia, tampa amarela, e 2 tubos de tampa roxa, EDTA. Ou 2 tubos de tampa amarela, na região de Maringá, com 2 tubos de EDTA. Ah, mas por que esse EDTA aí, Carlos? O EDTA é para fazer o HLA, isso é compatibilidade, tá? Isso é em caso de ME, morte encefálica. Tá? Em PCR, então nós aceitamos essas 3 cores, porque existem outras cores no laboratório, que daí o laboratório vai falar, ó, esse tipo de material aqui, nós não vamos aceitar. Tem material que só colhe heparina, tem material que é citrato, então aí não vai dar. Então esses 3 cores de tubo são aceitáveis, identificados e tudo mais. Sempre manter a amostra numa caixa térmica, quando você colher do seu lado, ou numa conservadora de 2 a 8 graus. Né? Se for numa caixa térmica, tem que estar com o termômetro acoplado na caixa ou o termômetro em cima, fixado. E ao final do processo da doação, se for concretizado, então você voltar um pouquinho, né? Digamos que lá na HU Maringá teve uma doação, a Rosane conduziu tudo. Ao final do processo, a família doou, captou, ao final do processo tem que enviar para nós todas as amostras com sua requisição completa e os frascos com os globos oculares devidamente identificados para o Banco de Ordem de Londrina. Lembrar que eu falei que o material biológico é mais grave do que documento, mas também é importante. Se não vier com o pedido, nós vamos cobrar de vocês, por causa dos dados, do CNS, que nem sempre eu tenho. Em alguns hospitais, que é muito bom que vocês fazem, não vou falar qual é, que lá na página 1, né, Jaqueline? A Jaqueline está aqui, ela pode me falar. Na página 1, vocês colocam o número do Cartão Nacional de Saúde. Mas no pedido também lá está pedindo o número do Cartão Nacional de Saúde, porque senão o laboratório de imuno, ele tem um sistema de qualidade que ele não consegue liberar. E aqui são alguns critérios de rejeição da amostra. Então, tem vários, né? Então, acondicionamento inadequado, de repente, a maneira que veio na caixa térmica, a amostra discordante com a requisição. Às vezes o cara pediu uma sorologia, veio uma sorologia, veio uma amostra, um tubo roxo, só que chega aqui um pedido para um exame lá, já aconteceu isso recentemente. E o contrário também, um pedido para um outro tipo de exame. Eu quero que você faça uma hemocultura. E aí o banco, a OPA, fala, chegou um material aí dos pacientes X, o pedido está inadequado.
pedido, você consegue alterar. Sangue ele vai rejeitar, hein? A amostra pode estar hemolizada. A amostra pode estar imprópria para análise solicitada, e o laboratório vai avaliar se está hemolizado, se está coagulado. Aí tem várias coisas que são feitas pelo farmacêutico bioquímico do laboratório de imunologia. A amostra pode ser insuficiente. Aí entra uma situação crítica aqui, que nem o laboratório às vezes fala nas aulas. Aí entra aquela questão do hemocentro, do banco de sangue. Porque o que é a amostra adequada? Por que a gente pede 3 tubos roxos, gente, para análise de globo? Não é para fazer só a sorologia. Qualquer doação, as Optum aqui podem confirmar, eu tenho que guardar uma fração por 20 anos, chama-se soroteca. Eu tenho que guardar isso num freezer de menos 80, menos 86 graus por 20 anos. Isso está na lei, mesmo que tenha dado hepatite. Porque se precisar de uma conta à prova, eu vou ter aquela fração lá. Então, por isso que a gente pede 3 tubos. Porque ele faz a sorologia, outro tubo vai para a soroteca, isso é guardado, existe um funcionário que cuida só disso no laboratório. Essas frações voltam para o banco de óleos. Nós temos o ultrafreezer, alguns hospitais devem ter, que ele é de menos 80 a menos 86 graus. Essa fração fica lá. E para a morte cefálica é a mesma coisa. Já aconteceu nos últimos 2 anos uma contraprova, foi solicitado. E onde foi que pegou? Lá na soroteca. Então é por isso que a gente pede 3. Numa situação especial, das 3 amostras que chegaram aí foi rejeitada, eu só tenho um tubo. Aí eu vou consultar, como já aconteceu, algumas pessoas que me ligaram aí, da região de Maringá dos Hospitais, eu ligaram para o pessoal aqui, a imunologia que vai decidir. Só que eles têm que guardar, e eles estão cobrando isso agora com mais ênfase, a soroteca. Tem que ficar um pouco para a soroteca. A coleta pode ser inadequada. Vou dar um exemplo bem clássico. O paciente foi a óbito de parada cardiorrespiratória e está com soro. O funcionário vai lá e colhe no soro. O que vai acontecer com a amostra? Vai ficar hemodiluída. O bioquímico pode ver isso lá, e outros casos também. Preenchimento inadequado da solicitação, falta dados. Nós já pegamos um caso que o paciente tinha, no pedido, tinha acho que 38, mas na verdade o paciente tinha 54 anos. E daí o laudo saiu errado, teve que arrumar depois. Então por isso que o documento do paciente doador ele é unânime. É o documento do doador que vai valer. Às vezes acontece uma solicitação recebida sem amostra. Aqui são alguns exemplos de amostras. Então, aqui do lado esquerdo tem uma identificação incompleta, só tinha o nome da paciente. Do lado direito, chegaram 5 tubos sem identificação alguma e 3 tubos sem identificação alguma. Então, essas amostras todas foram rejeitadas. Aqui o que a Manu falou, uma identificação com 5 frascos. A pessoa pegou um micropore largo e enrolou em 5 tubos. E aí a imunologia, não sei qual a conduta, sabia a não conformidade, ali ele enrolou tudo, tem que fazer por unidade. Outra aqui, ele pegou uma etiqueta e não sei como é que ele conseguiu, uma etiqueta ou 2 e grudou em 3 frascos ali. Passar. Do lado esquerdo, uma amostra insuficiente após centrifugação. Aqui no meio, uma amostra hemodiluída, porque tem que ficar 1/3 mais ou menos, né? Você pode ver que ficou só uma casquinha. Se o médico fizer aquele exame ali, vai dar falso negativo, entendeu? Outra amostra hemodiluída, que parece um suco, né? Um refresco. Então, assim, cuidados gerais com a amostra de sangue, sorologia. Manter os tubos na posição vertical para evitar esvaziamentos. Acondicionar os materiais sob a temperatura de 2 a 8 graus até o envio. Manter isso também no envio, né? Providenciar o envio o mais rapidamente possível. Organizar as amostras de forma a evitar a agitação excessiva durante o transporte. Mas o que vai acontecer? Vai coagular, vai endurecer o sangue. Muita agitação pode coagular. Eu trabalhei no hospital que enviava do sangue para Londrina, ele parou, porque não tinha condição, mandava para a Zona Sul. Chegava tudo coagulado aqui.
Então, deixa eu só falar uma coisa ali, Mariana. Aqui no reloginho, é importante lembrar vocês que às vezes a gente pergunta assim para o pessoal que vai mandar a doação, que hora que vai chegar? Porque nós do banco temos que deixar a imunologia previamente preparada, porque a imunologia aqui ela não trabalha 24 horas, é durante o dia. Então nós temos que, eles fazem o planejamento deles, então a gente tem que saber mais ou menos o tempo. Vai sair daqui tá horas. Então isso é importante, o tempo, e nós temos depois o tempo para preservar e tudo mais. Aqui um exemplo de uma caixa para transporte de amostra. Então a equipe do hospital, ela deve providenciar o acondicionamento dos tecidos doados, bem como a amostra de sangue em caixa térmica com temperatura interna entre 2 a 8 graus. Aqui é para reforçar, tivemos recentemente um curso para condutores aqui, motoristas, né, de transporte, então não é papel do motorista colocar as amostras aí. Se ele chega no centro cirúrgico de vocês, quem tem que colocar aí é o responsável pelo centro cirúrgico. Então, aquelas 2 frascos com o globo, o sangue no saquinho plástico e o pedido, tem que ser o hospital. E observe na segunda foto à direita que tem uma embalagem secundária. O ideal é ter embalagem secundária. Está na legislação RDC 504. Então, na foto da direita, você vê que tem a caixa térmica, que a gente considera como embalagem terciária, a embalagem secundária, que é aquele pote plástico, e a embalagem primária são os 2 globos ali. É o tecido que está ali. Do lado está a amostra de sangue. Ok? Aqui é outro tipo de montagem de caixa térmica, onde eu tenho a embalagem secundária, que é esse potinho plástico no meio. Aqui você não vê o sangue, mas ele está nessa cápsula azul. Ok? O cálculo de hemodiluição que o hospital tem que fazer. Então, a questão do cálculo de hemodiluição é assim, quem nunca fez é importante fazer. Por quê? Você tem que saber ali o que o paciente recebeu nas últimas 48 horas. Se ele recebeu concentrado de hemácia, sangue, o banco de sangue hemocentro, ele tem que deixar no prontuário do paciente a etiqueta do que o paciente recebeu. E, inclusive, junto vai ter um prontuário de controle do banco de sangue do hemocentro. Isso aí é nacional. No segundo quadrinho ali, vai perguntar se o paciente recebeu plasma, plaquetas. E no terceiro, que é um dos que mais dá problema às vezes, é a solução, o que recebeu na última hora, porque aí vai, geralmente é a hemodiluição. Quanto recebeu de soro? Solução glicosada. Ringer. Mas só o soro fisiológico é um dos que dá mais problema. Então, quem trabalha aí em pronto-socorro ou no SAMU, eu sei que a Renata Kawak trabalha no SAMU, existe um negócio que o SAMU traz para o hospital que é a RAS, que é o Registro de Atendimento Socorrista. Se o paciente teve um atendimento prévio, pré-hospitalar, tanto pelos bombeiros, SIAT ou SAMU, o hospital precisa saber quanto que ele recebeu no pré-hospitalar. Porque isso aí vai ser somado com o que recebeu no hospitalar. Aqui o paciente é grave, tomou só 1.000, mas o que ele recebeu lá fora? E, de repente, pelo cálculo que você vai fazer, ele pode estar hemodiluído. E se não deu tempo de colher aquela amostra que a Rosane falou, infelizmente, nós não vamos ter outra amostra. O cara acabou de chegar, o paciente acabou de chegar. Então, o que recebeu no pré-hospitalar também tem que ser somado com o hospitalar. Ok? Rosane quer falar. Fala aí, Rosane. Só que, assim, importante reforçar, né, que, assim, essa quantidade que recebeu no pré-hospitalar, mais o que, às vezes, porventura, recebe dentro da sala de emergência, relacionada, né, a soro glicosato, soro fisiológico, a Ringer, é da primeira hora. Então, ele vai estar hemodiluído na primeira hora, em relação a soro, né? Então, não vai inviabilizar um paciente, né, que tomou grande quantidade de soro, porque assim, vamos supor que daqui 3 horas ele já passou dessa fase, né? Então você Sim. consegue coletar, né, e não inviabilizar o paciente também. O problema é, às vezes ele está hemodiluído na entrada pela questão do soro e já entra recebendo uma transfusão maciça. Aí esse paciente é aquele paciente que, porventura, a gente vai acabar perdendo, porque, assim, emendou uma coisa com a outra, e o sangue seria 48 horas para refazer, né, essa circulação.
Por isso a importância, quando tem, às vezes, antes de introduzir o ringer dentro do hospital, às vezes a gente ainda consegue que esse paciente não esteja hemodiluído, mesmo tendo a RAS, mesmo tendo recebido líquido pelo SAMU, né? Até porque hoje não se faz mais uma hipervolemia no paciente, né? A quantidade é menor, então se atentar, por isso que é importante essa coleta prévia, né? A questão de avaliar na última hora. Nós recebemos vários casos que na última hora recebeu. Sim, sim. E se todo mundo entender isso, pessoal, eu não sei se todo mundo entendeu o que a Rosane falou. Se todo mundo pegar um paciente grave e coletar o sangue, nossa, você está fazendo. Porque tudo que você fizer vai ajudar muito, porque você vai. Aquela amostra que vai ser a amostra de referência, né, Rosane? Isso você quer dizer. Sim. E do sim. SAMU é assim, é a última hora. Antes dessa última hora, você vai descartar. É porque nós já pegamos paciente que parou, o acidente foi próximo do hospital, foi 10 horas e os caras estavam lá. Correu 2.000 na época e tal, e depois chegou aqui em 1 hora e ficou hemodiluído. Mas a coleta que você falou é uma dica muito importante. Mas eu conheço mesmo uma enfermeira do recebendo o HU que faz SAMU, isso. por exemplo, vamos supor que ele entrou hemodiluído pelo SAMU. O que eu quero dizer é que passado 1 hora, 2 horas, ele não vai estar mais hemodiluído, entendeu? Sim, A gente não é pode a questão da descartar. última hora. Pelo soro, Aí, sim. isso. Aí você conta só a última hora mesmo. Outra Teve alguns coisa, casos... Carlos, tem uma Fala, colega Rosane. aí que colocou da dificuldade dela em relação ao cálculo de hemodiluição, né? A gente fez, isso eu acho que já tem uns 15 anos dentro do HU, o pessoal da TI, ele desenvolveu uma fórmula naquela planilha de cálculo de hemodiluição. Posteriormente a isso, a OPO Maringá, né, através, acho que da Patrícia, colocou isso no formulário de notificação. Então, hoje, quando você faz o cálculo, você coloca as quantidades lá, ele já te dá pelo peso do paciente, né, e pelaquela constante de 0,015 ou 0,025, dependendo se o volume é plasmático ou sanguíneo, ele já te dá se a amostra é aceita ou recusada, né? Eu acho que pode auxiliar. Sim, se o pessoal, eu conheço esse material do Excel. Se você inserir ali tudo que realmente recebeu, ele já vai fazer o cálculo para você. Eu acho que é É uma uma ideia forma de boa. auxiliar os colegas que tenham dificuldade aí. E até porque não é nem só a dificuldade do cálculo, às vezes na correria e tudo mais, né? Então, se você colocar as quantidades corretas ali de cada hemocomponente ou de cada, né, solução que tomou, ele já te auxilia nesse processo, né? Professora Mariana? Pessoal, só relembrando que a aula que a gente colocou na plataforma do Moodle, ela pode ser compartilhada com a equipe de vocês. Então, a gente colocou um exemplo de como se calcula a hemodiluição, justamente para facilitar, no momento da dúvida, está lá, tá o vídeo está disponível, vocês podem juntar a equipe, fazer esse processo de educação permanente, então juntar o pessoal que mais participa do pronto-socorro, né, das UTIs, e oferecer esse material que é justamente para facilitar essa capacitação mesmo. Então, esse exemplo que a gente deixou lá, né, Carlos, tem como calcula, tem um caso, né, então para facilitar realmente que vocês divulguem internamente essas informações, porque muitas vezes às vezes fica concentrado em uma pessoa, né? O responsável pela CIDOT, coordenador da CIDOT, e na verdade quem está diretamente relacionado em cuidado com o paciente vai ser ali o enfermeiro, né? O médico, a equipe que está cuidando, muitas vezes são eles que vão ter que fazer esse cálculo, né? Então, a gente abre o convite para quem tem interesse em inserir outros profissionais no grupo, então a gente quer realmente disseminar o conhecimento, e também dar essa dica de vocês utilizarem o material que a gente está oferecendo para compartilhar as informações necessárias aí com as equipes do hospital. E nós também nos colocamos à disposição, se precisar, nós fazemos reuniões, né, específicas com cada instituição, a gente está aberto, recebe vocês, a gente quer realmente oferecer a oportunidade de estar compartilhando os casos, os conhecimentos que a experiência que a gente tem aqui com o que vocês também têm aí no hospital.
Ângela levantou a mão, pode falar, Ângela. Sim, eu comentei, né, em relação ao cálculo, não pela matemática em si, mas pela ter que rastrear todos esses, né, a parte líquida que o paciente recebe tudo, para poder fazer esse cálculo, porque muitas vezes, que nem nós, enfermeiros do centro cirúrgico, principalmente os da noite, estão sozinhos, né, tá entrando outras cirurgias, às vezes outras urgências, e tem que fazer esse rastreamento para ver quanto que ele recebeu de volume. Tem toda a razão, Ângela, não é simples. Por isso que a gente colocou lá um modelo, um exemplo para tratar, porque são informações que muitas vezes estão segmentadas dentro da própria instituição. Então, o prontuário não vai completo, muitas vezes não está no sistema, né? A gente sabe que nem todo mundo tem ainda o prontuário 100% eletrônico, a prescrição médica, a checagem. Então, a gente compartilha dessa dificuldade até mesmo aqui na nossa instituição, viu? A gente percebe que isso muitas vezes é um entrave, essa segmentação do prontuário na hora que o paciente é transferido de uma unidade para outra, né? Então, a gente reconhece, tá? A gente queria agradecer a participação de vocês hoje, né? A gente avançou ali um pouquinho, obrigado por terem ficado. Ali, gente, no chat do grupo, nós colocamos a lista de presença para vocês assinarem, né? Para a gente controlar também a participação de vocês na reunião, para certificação. A Elô colocou no grupo também o link do nosso Instagram. Então, nós estamos adaptados à rede agora, né? Tudo é Instagram, a gente quer compartilhar informações e a gente também não pode fugir das redes sociais. Então, nós queríamos compartilhar com vocês, para vocês seguirem. Então, é um Instagram profissional aqui do BOL. Se vocês quiserem abrir a câmera, a gente já tira uma fotinha para colocar no nosso Instagram. Já marca vocês aí enquanto participação, que é uma honra para nós estar aqui recebendo, né, em nome do Hospital Universitário. Então, quem puder aparecer na nossa fotinha aí, a gente vai colocar lá. E dizer que nós vamos gravar, essa aula está sendo gravada, vai estar disponível na plataforma. Então, a gente vai colocar no Moodle. Quem quiser compartilhar ou revisitar a aula também vai poder encontrar isso lá. No nosso próximo tema vai ser muito interessante, a gente vai falar sobre infecções, controle de infecções, né? A tão questionada infecção ativa, quando a gente considera, a doutora Isadora, que é a nossa médica infectologista, aqui infectologista, não, desculpa, oftalma do Banco de Olhos, ela abordou esse tema com muito cuidado, com muito carinho para vocês, tá? Então, a partir da semana que vem, eu já vou estar disponibilizando a aula e a atividade lá no Moodle e vai ser o tema da nossa próxima reunião, que é sempre a última sexta-feira de cada mês, tá certo? Então, vou tirar uma fotinha da gente, olha para a câmera. Cadê a Elô? Tá aqui, Elô? Olha lá, ó, que eu vou tirar do computador para a gente aparecer. Espera aí, gente, ó. Calma lá que eu vou falar, vou ficar com cara de séria agora. Mai, vê se minha fotinha ficou boa. Como é que eu faço para aparecer todo mundo, né? Não, deixa eu ver aqui. Acho que é o layout, né? Aqui, peraí, gente. Peraí. Vou deixar bonitinho. Peraí. Falei com a câmera. Aí. Ah lá. Nossa, que chique. X. Peraí. Aí. Depois eu coloco vocês lá no grupo, tá bom? Segue a gente aí no Instagram para depois a gente conseguir marcar vocês. Um abraço, gente. Até a próxima, viu? Até a próxima.